Obrigada por me receberem aqui mais uma vez. E hoje eu gostaria de iniciar a nossa conversa fazendo uma pergunta para que a gente reflita um pouquinho. E se nós acordássemos amanhã somente com aquilo pelo qual nós agradecemos hoje? Eu vou repetir para a gente pensar nisso mais um pouquinho. E se nós acordássemos amanhã somente com aquilo pelo qual agradecemos hoje? Vamos dormir e agradecemos, ponto, amanhã mudou. E aí, será que nós nos sentiríamos completos? Afinal de contas, nessa situação, tudo aquilo e todos aqueles que nós consideramos objetos do nosso desagrado, na nossa visão, sumiriam, né? Ou será que nós nos sentiríamos vazios? Será que nessa situação nós conseguiríamos olhar ao nosso redor e prestar atenção na grandiosidade de pequenas coisas que nos rodeiam? Porque é da natureza humana o ato de reclamar, né? Nós reclamamos de tudo. Reclamamos do frio, depois reclamamos do calor, reclamamos da falta de emprego, depois muitas vezes reclamamos do emprego que está consumindo a gente, reclamamos que temos que estudar para entrar na faculdade, reclamamos que temos que estudar para sair dela, e por aí vai, né? Reclamamos da falta de tempo, que eu acho que essa deve ser a campeã de vendas, não? Desejamos um dia de 36 horas, reclamamos que precisamos de descanso, e quando vamos descansar, muitas vezes reclamamos que não conseguimos desligar, que não conseguimos viver raros momentos de tédio. Mas, assim, eu não queria que vocês achassem que eu estou fazendo uma apologia contra a reclamação, não é isso não, porque a reclamação muitas vezes é um meio para nós começarmos a perceber aquilo que está nos incomodando efetivamente e começarmos as mudanças nesses aspectos. Além de tudo, a reclamação é uma forma de desabafo. Muitas vezes, sem ela, o ser pode chegar no esgotamento mental. E na maioria das vezes, a reclamação ela nasce de um sofrimento genuíno, de uma dor real, de uma doença, de uma dificuldade material, da perda de um ente querido. Mas, certamente há aquelas pessoas que, não importa o que aconteça, sempre vão focar na metade vazia do copo. Não é verdade? Acho que é disso que eu queria falar. No dicionário, gratidão é definida como, peço licença para ler, expressar o reconhecimento de um benefício ou demonstrar o seu agradecimento a alguém por um bem que essa pessoa possa ter feito. Mas eu pergunto, será que a gratidão é somente expressar um agradecimento, somente retribuir um bem recebido? Eu acredito que não. E eu pude ver que Joana de Ângeles também. Joana de Ângeles é uma mentora espiritual, é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. Muitos devem conhecer com certeza. Conhecida por ter uma série de livros em que ela aborda a psicologia integral. E em um dos seus últimos livros, chamado Psicologia da Gratidão, ela define que dos sentimentos que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão é um dos mais relevantes. E aí eu acho que para a gente entender, refletir um pouco mais sobre a profundidade do que é a gratidão, a gente deva conhecer um pouquinho e ir lá para o seu oposto, que é a ingratidão. Divaldo Pereira Franco, já que a gente falou dele, né? Ele diz assim que não há nada mais terrível na sociopsicologia da humanidade que a ingratidão. Essa chaga, filha do egoísmo. Olha que interessante. Então, quer dizer que a ingratidão se relaciona com o egoísmo?
No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, esse tema também é abrangido e lá se coloca o quê? Que o egoísmo ele vai se enfraquecer à medida que nós formos nos aprofundando na vida moral, nos afastando um pouco da vida material, ressaltando assim os sentimentos de fraternidade e de caridade. Então a gente vai vendo que a ingratidão, sim, ela é totalmente atrelada ao egoísmo. Pode ser o egoísmo do patrão com os seus servidores, muitas vezes exigindo além do que é possível em nome de aumentar a produtividade, por exemplo, ou o contrário, a ingratidão dos servidores com o patrão, por exemplo, procurando brechas em leis trabalhistas para se dar bem. Pode ser a ingratidão dos amigos na forma de bullying, que a gente vê tanto hoje em dia. Pode ser a ingratidão dos pais dos filhos, com seus pais na velhice. Inúmeros são os exemplos na nossa sociedade, se a gente parar para ver, que vão atrelar a ingratidão ao egoísmo. Mas a gente está falando de gratidão, certo? Então eu não posso perder o fio da meada. Então eu queria voltar um pouquinho lá atrás, naquilo que nós vimos naquela definição de gratidão lá do dicionário, que diz que a gratidão é uma forma de expressar o reconhecimento por algo recebido, ou de agradecer a alguém por algo de bom que essa pessoa tenha feito para nós. A gente vai vendo então que, na verdade, a gratidão ela é um universo mais amplo do que somente agradecer e retribuir. E esse universo ele tem se mostrado tão mais amplo que ele chamou a atenção de outras áreas, por exemplo, da neurociências, que procurou estudar a gratidão, procurando entender um pouquinho qual é o impacto dela no cérebro humano. E aí as pesquisas têm mostrado o quê? Que focar o nosso pensamento no que é bom aumenta a ativação de certos neurotransmissores no nosso cérebro. Para falar de uma maneira muito simples, até porque tem especialistas aqui em neurologia, neurotransmissores são substâncias químicas liberadas pelos neurônios, que são células do nosso sistema nervoso, que têm uma função definida. Sem ser muito técnico, isso significa que focar nossa atenção naquilo que nos torna gratos força uma mudança em nós porque é positivo. Esse simples ato de focar a atenção no que é bom, naquilo que nos traz esse sentimento de gratidão, libera uma quantidade maior de neurotransmissores no nosso cérebro, especialmente nesse caso a dopamina e a serotonina, que são neurotransmissores que vão nos trazer uma sensação de contentamento, de bem-estar. Por isso, muitas vezes eles são chamados de neurotransmissores da felicidade, neurotransmissores felizes. Quando focamos o nosso pensamento no bem, no que é bom, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos melhores. E isso se reflete ao nosso redor também. Quando a gente se sente bem, a gente tem mais vontade de participar de outras atividades que nos façam sentir bem, que alimentam a nossa alma, e isso vai propagando ao nosso redor como uma onda. Aquelas pessoas que, não importa o que aconteça, sempre focam na metade vazia do copo, elas treinaram o seu cérebro, sabe-se lá desde quando treinaram o seu comportamento para focar naquilo que é negativo. Mas da própria neurociência, a gente sabe que no campo da neuroplasticidade é possível que os nossos cérebros continuem a evoluir à medida que nós o treinemos em diferentes situações. Isso quer dizer o quê? Que à medida que nós, de maneira intencional e repetitiva, procuramos focar naquilo que é bom, no que é positivo, no que nos torna gratos, isso gera uma mudança no nosso cérebro, no nosso padrão, no nosso comportamento. Isso é muito bacana. Porque a gratidão, ela
ela traz leveza, ela traz liberdade, ela dá alegria de viver. E nós devemos ser gratos à vida que nós recebemos. E eu vou um pouquinho além. Nós que estamos aqui, embaixo do teto dessa casa de luz que nos protege, que nos está sustentando nesse momento, nós precisamos aprofundar um pouquinho e entender que a gratidão também se liga à nossa fé. Porque quando nós nos sentimos ligados à providência divina que nos rege, nós lembramos e entendemos que estamos vivendo uma encarnação que foi programada na espiritualidade por aqueles que tanto nos amam, mas que nós participamos da escolha do que aqui nós elegemos como programação, visando que uma encarnação que proporcionasse a melhor evolução possível para o nosso espírito. E além disso, nós que já conhecemos a doutrina dos espíritos, nós sabemos que desde o momento em que aqui encarnamos, que nós aqui reencarnamos, melhor dizer, nós temos o direito do nosso livre-arbítrio e logo sofremos a ação, estamos sujeitos à ação da lei de ação e reação, ou seja, nós atuamos diretamente na nossa vida, no nosso presente, mesmo que o que foi lá atrás, no passado, que refletiu no que é hoje, seja imutável. Nós temos problemas, tem só 20 papeizinhos, pessoal, coisa rápida. Cadê? Nós temos problemas, eu acho que certamente temos, mas confiantes que nós somos, que o nosso Pai nos guia, confiante que nós somos, que Ele segue comigo na caminhada, a gente precisa utilizar da força da gratidão como um bálsamo para os nossos corações. E isso está ao nosso alcance e depende de nós. Vamos deixar a gratidão ocupar o lugar da mágoa, da revolta, do melindre, porque esses sentimentos, eles podem, sim, se transformar numa maneira de ingratidão ao dom da vida que nós recebemos. Às vezes, começar o exercício da gratidão não é simples para quem uma vida inteira treinou o seu cérebro, ou treinou a sua personalidade para voltar para o que é negativo. Mas é possível iniciar lá do comecinho, por exemplo, com um exercício diário, de parar uns minutos do dia, seja no fim do dia, quando você vai fazer sua oração, e procurar refletir ou anotar no caderno 2 ou 3 coisas das quais você se sentiu grato naquele dia. A gente já viu pela própria neurociência que, à medida que isso vira um exercício, assim como o exercício da meditação, que vai ficando mais simples quando praticado diariamente, isso vira um hábito e naturalmente aos nossos olhos aquilo que é bom vai brilhar, vai ressurgir aos nossos olhos. Ao mesmo tempo, esse exercício diário da gratidão ajuda a diminuir a nossa ansiedade, à medida que ele nos coloca ali no momento presente, A gente vai prestar atenção aqui, hoje, no agora. Olha o que eu vivi, olha que bacana que foi. Eu sei que os eventos que nós temos vivido nos últimos anos, se a gente for considerar ainda tudo que estamos passando com a pandemia que ainda continua, desperta em nós sentimentos de angústia, de medo, de desesperança. Mas eu acredito que essa consciência da gratidão é mais uma vez Deus, Jesus, toda a espiritualidade mostrando para a gente mais um recurso a ser usado a nosso próprio favor, assim como o exercício da oração, por exemplo. É possível, através desse exercício, através da força da gratidão, que a gente promova mudanças em nós mesmos, de mais bem-estar, de mais serenidade, e isso, naturalmente, vai mudar o nosso redor, vai mudar a comunidade em que nós vivemos. E, além disso, esse exercício da gratidão, ele termina também por fortalecer a nossa fé, aquela fé inata que
que acredita que Jesus guia os nossos passos, aquela fé inata que pede a resolução dos seus problemas, mas que pede, sobretudo, que seja feito de acordo com a vontade do mais alto, de acordo com aquilo que é o melhor para a existência do nosso espírito imortal, considerando que a nossa existência não termina aqui. E aí, para terminar, eu queria ler uma historinha que talvez muitos já conheçam, eu vou pedir licença para ler, mas que eu acho que ilustra isso que a gente acabou de conversar. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo. Pegou a caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para retirar a vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai e meu filho fracassou em um exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. Ao final ele escreveu: foi um ano muito ruim. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás, ela leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro pedaço de papel que colocou ao lado do papel de seu marido. Quando o escritor o viu, estava escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos com muita dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro ficou destruído, mas meu filho ficou vivo e sem nenhuma sequela. Ao final, ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção. Ou seja, eram os mesmos acontecimentos, mas vistos de formas diferentes. Ou seja, também, não é a felicidade que nos torna gratos, mas é a gratidão que nos torna felizes.